prateado e vermelho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer uma partida imortal do nosso último grande mestre, o Renato Quintiliano, jogando uma partida contra o Tabatabaei, que é um fortíssimo jogador. Ele está entre os 50 primeiros do ranking mundial. Jogador muito forte. Olha a diferença de rating. O Quintiliano tinha 2.466 na época e o Tabatabaei tinha 2.643. O Tabatabaei sempre está jogando entre os principais jogadores do mundo. Vários torneios ele está lá. Tá bom, vamos lá. O Quinte jogou de brancas e o Tabatabaei de negras. O Quinte saiu com D4. Jogou cavalo F6, Tabatabaei, C4, E6, cavalo F3. É uma defesa semi-eslava, né? E às vezes jogou da Merano. D5, cavalo C3, C6, E3, cavalo de B, D7, dama C2, bispo D6, estão desenvolvendo as peças, tirando tudo, né? Bispo E2, roque, os dois fizeram roque, botaram o seu rei de segurança, D por C4, agora ataca, bispo por C4, A6, torre D1, dama C7, atacando o pontinho H2 aqui, né? Cavalo E4, atacando o bispo, cavalo por E4, dama por E4, eu também não trocaria, esse bispo está muito forte aqui. Vai estar muito forte, ele vai estar fazendo uma pressão ali em cima desse ponto, que pode ser um ponto vulnerável. Né? C5. E provavelmente ele está querendo abrir aqui para fianquetar o bispo dele. Vamos ver, jogou o bispo D2. Aqui, se você for ver, as brancas estão muito mais ativas, elas já desenvolveram todas as peças. Quem diz o ditado, a torre olhando para outra torre. As duas estão aqui encarando uma a outra aqui. E elas estão muito mais ativas. As pretas, por enquanto, estão passivas. Mas aqui, ó, eles poderiam ter jogado o bispo D3, ameaçando o mate lá. Né? Seria um lance melhor, né? Ele ia jogar G6, bispo D2. Mas ele jogou bispo D2, cavalo F6, atacando a dama, dama H4, C por D4, torre de AC1, botando a minha carinha da dama lá escondidinho. Podia ter jogado dama por D4, E5, dama H4, E4. O negócio era avançar aqui, né? Avançou, se fosse essa variante jogasse isso, avançaria. Se subisse aqui, voltava o cavalo para... Que não ia ter problema aqui. Qualquer coisa, a dama está protegendo. Mas bora lá, o que eles jogaram, ó, que bispo de 3. Ó, que eles jogaram torre de AC1 na carinha da dama. Tirou rapidão a dama E7. Esse foi um lance bom, né? Não sei, aqui, olha aqui, seria muito forte isso daqui, né? Ou aqui, os dois bispos virados para lá, ó. Ia ficar muito forte. Mas vamos lá, vamos ver o que eles jogaram. E por D4, ele fez isso que eu falei. Eu falo isso daqui porque eu quase sempre quando eu jogo de
Jogo sistema Cole. Você fica com os bispos pontados pro rock, olha, é terrível. É que eu falo assim, as pretas têm que dar um jeito de evitar esse bispo D3, porque ó, vai ficar forte. Vai ficar uma tentação aqui para ver o sacrifício em cima desses bispos. Tem o cavalo entrando aqui. As bancas estão transferindo, mas o quinto, desculpa, o Tabaé ainda está um pouco forte. Mas se você olhar, olha, o quinto está botando um monte de peça, tá trazendo as peças para lá do rei e todas mirando o rock. E as pretas devem evitar D3, né? Jogou cavalo D5, dama E4, F6, cavalo F6. Podia jogar. Uma possível saída aqui seria esse daqui, né? Jogar F6, mas podia ter jogado cavalo F6, dama H4, B5. E ia trazer o bispo aqui, se fosse essa jogada. Se fosse a jogada aqui, ia trazer o bispo para onde ele queria mesmo, né? Ia ter esse aqui. E o cavalo entrando aqui, né? Aí ia dar um ataque forte. Mas vamos lá, F6, jogou bispo por D5. Aí eu não trocaria esse cavalo nunca. Esse bispo por esse cavalo. E por D5. Dama por D5, cheque. Se jogar C7, ia simplificar, né? Bispo por E7. Cavalo E1. Torre E8. Cavalo D3. Mas aqui jogou bispo E6. Atacando a dama. É que fala, as damas, as brancas abriram mão do bispo tão forte num cavalo que eu não sei se o cavalo estava tão forte assim. Eu preferia ficar com o pai de bispos, que fala assim, ele estava com um ataque forte. O pai de bispos apontado para o roque adversário, o cavalo entrando aqui. Ele podia trazer a dama aqui em E4 ou em E3. Mas trocaram. Eu acho que foi uma vantagem para o quinto. Dama E4, F7, A3, bispo D5. Fala assim, o par de bispos é muito legal. E o kit vai aproveitar bem isso. Dama E5, F5, G6, tentando arrancar a dama daí. Dama D3, torre de F8, fez o certo. Ele está com a coluna E e o Tabatabaí está com a coluna C. Jogou torre 1. Não está afim de dar fácil não a coluna. Dama D7, H3. Torre por E1, trocou. Ele podia ter jogado rei F7. Para sentir o clima na H5, bispo A5. Torre de AC8. Torre por C8. Dama por C8. Cavalo E5. E dama G7. Mas o que eles jogaram foi torre por E1. Torre E8. Bispo C3. Torre por E1. Cavalo por E1. Resumo da ópera, né? Antes o bispo branco que estava apontado para o roque adversário. Olha agora.
As negras que estão apontando, olha a força do par de bispos. As negras que estão atacando, tá mirando o roque adversário agora. É justamente a posição ao contrário que ia ficar as brancas e ele trocou pelo cavalo do quinto e o bispo da casas brancas dele. Não sei por qual motivo, mas vamos lá. Dama C6, ameaçando o peãozinho aqui, que está defendido pelo cavalo, mas está atacando o peãozinho. Dama E3, Dama A4, Dama D2, Dama E8, Cavalo D3, Dama E4, ameaçando o mate. F3, Dama F5, ó, se você for ver as negras aqui, ó, ele pode entrar nas... Vamos ver porque lado vai. Bispo B4, querendo trocar o bispo das casas negras. Bispo B7. É que fala assim, eu teria tirado esse bispo, né? Ficar com o bispo só é... Parece que você fica manco, né? Poderia ter jogado o bispo C4, mas vamos lá. Dama D7, bispo por D6, dama por D6, rei F2, rei G7, dama B4, querendo trocar as damas. O Tabatabaí não quis, o quinto queria. C5, dama C5, bispo F7, cavalo F4, dama A4. Voltou a dama, dama C3, dama B5, ameaçando ele tá querendo entrar aqui, né? Ó, o rei tá protegendo. Cavalo D3, B6. Na verdade, o B6 tá protegendo justamente essa casa aqui, né? Tanto da entrada da dama quanto da entrada do cavalo, caso ele queira trocar, né? Mas tem o peãozinho ali, não vai ser agora. Mas na realidade previne o cavalo C5 aí, por isso daqui, ó, ele botou, porque senão seria um ótimo lance aí, né? Por isso que ele jogou B6. Ah, mas ele podia ter jogado G5 também, a melhor defesa é essa daqui, ó. Daí jogado cavalo B4, dama C4, forçando a barra, querendo o kit, querendo trocar as damas. Ele tava aí fugindo. Era uma possível variante. Jogaram G1. Aqui depois do B6 jogou rei G1, A5, cavalo F2, D5, cavalo D2, G5. As brancas têm um peão forte no meio, né? É um peão isolado que vai ficar todo mundo tá brigando por ele. Mas aqui ele poderia ter jogado dama D8, cavalo D1, dama D6. Mas aqui jogou G5, cavalo D1. Aqui sem dúvida, ó, aqui seria um bom lance, né? Ele ataca a dama. Eu acho que assim, dependendo do que a dama faça, é avançar esse peão. Aí jogou rei F8. Aqui, ó, dama D6 era necessário, né? Aí jogar cavalo E3, dama F4. Mas jogou cavalo C3, atacando a dama. Dama D6,
Dama E3, H6. Aqui talvez ó, o bispo G6 funcionaria melhor, né? O peão está protegido, ele ficava numa diagonal boa aqui, atravessando o campo adversário, protegendo o peãozinho. Aí jogou o cavalo E4, ameaçando a dama, o bispo por E4, F por E4. Agora é 6 peão branco do quinto enquanto a 5 estava aí. Podia ter jogado dama por E4, dama C7 e H5. Mas vamos lá, o que eles jogaram? Depois da H6, jogou D5. Aqui o melhor lance seria cavalo D4, né? Ele ia atacar a dama, ia atacar o peãozinho. Aqui no Brasil, a primeira versão da Tudo bem que ele podia perder esse peão central, mas ele ganharia o peão aqui. Que talvez esse momento seja mais importante. Eu acho que eu jogaria cavalo B4. Porque ó, ele capturando. Cavalo E4 é um lance assim bem interessante. Mas não jogou, né? Jogou F5, rei F2, rei G7, os dois reis estão vindo para a batalha. Dama D4, rei F8, B4, rei G8. Que aqui ele poderia ter jogado A por B4, A por B4, ou dama B4, dama por B4, A por B4. E ficaria esse peãozinho no meio, fortão aí. Olha, se trouxer o rei aí, pode dar roque. F4. O negócio é deixar esses 3 contra 3 aqui partir. Podia ter jogado G8, mas vamos voltar à partida. G8. Cavalo A4. Dois ataques atacando o peãozinho. A por B4, A por B4. Aqui uma saída era jogar cavalo por B6. Mas é duro, né? Porque não é ameaça nada, né? Mas ia defender esse peãozinho aqui de A. Dava pra dar uma dorzinha de cabeça aí, né? Daí jogaria bispo A3, cavalo C4 dando um duplo. Dama por D5. Dama por D5, bispo por D5, capturava o peãozinho. Daí fica uma luta de bispo contra cavalo. E os três, os dois com três peões. O das negras está mais adiantado, mas jogou aqui. Jogou rei G7, como se chegar, mas podia ter jogado aqui B4. Dama D5, cavalo B6, dama C6. Mas jogou B5, ameaçando o cavalito. Jogou cavalo C3, bispo E8, G3, bispo D7, cavalo E2, cavalo F7, F4,
Começar a dar umas trocadinhas de cavalo, né? Cavalo A7, A6. Rei E5. Dama A7, cheque. Rei F1. Dama A3, dama A3. Podia ter jogado aqui G para F4, G para F4. Dama A1, cheque. Dama F2. Dama A7, cheque. Rei E1. Dama A1, cheque. Cavalo C1. E H5. Mas ver jogo o quê? Dama D6. Rei E8, tá chegando. Dama G6, cheque. A dama tá querendo, de alguma maneira, atacar as peças, óbvio, né? Ele vai querer atacar as peças, capturando peças adversárias. Dá cheque e captura peças adversárias. Aí jogou rei D8. Dama B6, cheque. Rei E8. Dama B8, cheque. Esse lance foi meio ruim, né? Seria melhor rei E7, ficar do lado do bispo, cara. É o melhor lugar para ficar aqui. Dama D6. Rei E8. Rei F2 para inibir dama F3. Né? Que a dama poderia entrar aqui, dando cheque. G4. Aqui poderia ter jogado A7, né? Dama C5. Dama A2. Dama E3. Rei F7. O negócio é avançar esse peão aqui. H por G4. F por G4. Rei G6. Cheque. Rei D8. Rei F6. Dama F6. Cheque. Dama E8. D6. Tá chegando o peãozinho para tentar dar mate. O quinto está começando a. Ele está com peão a mais, mas a posição dele está bem melhor. Podia ter jogado dama para H6, dama F3, rei E1, dama D5. Mas ele jogou dama F3, cheque, rei E1, dama H1, cheque, dama D2, dama D5, cheque, dama D4, dama A2, cheque, rei E3. Que aqui, ó, aqui tá complicado, porque ele tá ameaçando o mate aqui, né? Ele pode entrar com o mate lá na. Em H8. E acabar com a festa, né? Jogou rei H8. Aqui, ó, podia ter jogado cavalo B5. Dama G3, cheque. Dama D2. Dama G2, cheque. Rei E1. Dama H1, cheque. Rei D2. Dama H2, vai ser uma sequência. Rei D3.
dama H3, E4, F7. Mas eles jogaram o que? Essa daqui é uma possível variante. Ele jogou rei D7. Jogou rei G7, cheque. Rei por D6. Cavalo B5, cheque. Isso daqui que não seria muito bom. Dama por G3. Dama D2. Torre F2. Dama E2. Dama G2. Mas eles jogaram rei C6. Vixe, tem um duplex com varanda agora, né? O adversário marcou Toquita aqui. Mais ou menos. Cavalo D4, cheque. Rei B6. Vai perder o bispo. Cavalo E6, cavalo por E6. Dama por G3. Dama E4. Dama E1, cheque. Rei F5. Que as blancas aqui estão ameaçando o cheque e talvez mate aqui, né? Não agora, é óbvio. Mas vai entrar numa rede de mate aí com esse cavalo, o peão e a dama. Aí jogou G3. Dama C7, cheque. Fez o que estava previsto. Rei A6. B5, cheque. Rei por B5. Cavalo D4. E as negras abandonaram. O Quinte está com uma vantagem forte aí. E se você reparar, olha a situação também. Por que abandonou? Cheque. Olha, o rei pode vir para cá. Para cá. Opa, deixa eu botar de verde aqui. Para cá só. Ele não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá. Aqui ele também pode. Aqui também. Mas tem que tomar alguns lugares e tem que ter cuidado. Por exemplo, essa casa de B4 aqui. Essa casa B4 é um veneno, né? Por quê? Leva dupla aqui. Então assim, está começando a ficar complicado para ele e ele abandonou a partida. Foi uma bela vitória do Quinte contra um top 50, um jogador muito forte, olha, tem uma diferença considerável de rating, 170 pontos mais ou menos, é bastante. Eu estava aí acostumado a enfrentar fortes jogadores lá na Europa, nos torneios lá, bem diferente dos nossos jogadores que pouco saem, mas o Quinte foi muito bem, foi uma bela vitória, hein? Parabéns, Renato Quintiliano. Você jogou muito nessa partida. Valeu, então essa é a imortal do Quinte. Eu tentei conversar com ele, alguma coisa assim, mas eu não consegui para ver o que ele falaria mesmo que é imortal. Mas eu achei várias referências em relação a essa partida, vi que era um jogador bem forte. Dei uma olhada na partida, vi que ele jogou muito bem. Então eu a escolhi. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Clique nas notificações.
Para receber todo dia, eu estou colocando vídeos, pelo menos 2, 3 vídeos por dia eu coloco, todo santo dia. Então vocês vão ter materiais, nós estamos estudando os 100 finais que você deve conhecer do Jesus de La Villa e a arte do ataque do Vukovic. Muitos deve ter, cada livro já deve ter uns 20 vídeos postados por baixo, tá bom? Valeu pessoal, então até mais. Abração a todos.